Fala, moçada, boa tarde, tudo bem com vocês? Moçada, né? Parece um velho falando, mas eu tô velho mesmo, fazer o quê, né? Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, né? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas, né? Hoje não pôde ser ao vivo, com o sexto ano eu tentei fazer ao vivo, mas não sei o que está acontecendo ultimamente. Eu acho que não é a minha internet, porque a minha internet aqui continua normal para tudo, menos só o YouTube que tá esse problema para fazer live, tá? Então, tá meio zoado, né? Mas vamos prosseguir, né? Vamos em frente e nós vamos continuar os nossos estudos sobre o Brasil, tá? Brasil colônia, né? E fica até o final do vídeo, no fim eu vou falar um negócio sobre a semana que vem, tá? Então assiste ele inteiro, mas no momento nós vamos começar corrigindo as atividades da aula 18, tá? Vou tentar ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar muito longo, certo? Então, vamos lá. 1. Esse tipo de escravo trabalhava nas ruas e deveria, ao final do dia, retornar com uma quantia em dinheiro estipulada pelo seu senhor. Assinale a alternativa que contém qual é o tipo de escravo descrito no texto. Gente, esse aqui é o escravo de ganho, tá? Tá falando do escravo de ganho, certo? 2. Explique por que os escravos domésticos e de ganho viviam mais que os que trabalhavam em minas e na agricultura. Pessoal, o escravo que trabalhava, o escravo doméstico, o escravo que trabalhava na cidade, ele tinha menos, ele sofria um pouco menos, tá? Ele sofria também, né? Porque não era livre, né? Mas ele não, o trabalho não era tão pesado, tá? Então as condições, porque as condições de trabalho para os escravos de ganho e domésticos eram melhores do que para os que trabalhavam nas minas e na agricultura, que tinham um trabalho muito mais pesado, menos higiene e pior alimentação, certo? Então o escravo da cidade, o escravo de ganho, o escravo que trabalhava dentro da casa, ele era melhor alimentado, tinha mais higiene, tá? Os outros já viviam do meio mais precário, tá? 3. Sobre as formas de resistência contra a escravidão, assinale a alternativa correta. Os escravos nunca se rebelavam por temiam sofrer castigos. Mentira, os escravos se rebelavam sim. Os escravos, quando insatisfeitos, faziam greve e se recusavam a trabalhar. Não, o escravo não tinha direito à greve, gente. Greve, o trabalhador de hoje faz, né? Os escravos se rebelavam, fugindo das propriedades de seus senhores e até mesmo quebrando materiais de trabalho. Essa aqui é a correta, tá? A última, sabendo que seria impossível negociar com seus senhores, é mentira, tá? Eles negociavam sim. 4. O que são quilombos? Quilombos são comunidades formadas especialmente por escravos que haviam fugido de seus senhores. Tá? Então os quilombos são essas comunidades. Tá? A gente podia ampliar, falar do que são os quilombos ainda hoje e tal, mas a pergunta é mais em relação ao passado. 5. Além de africanos e descendentes, outras pessoas também viviam nos quilombos. Assinale a alternativa que contém uma pessoa que não vivia em quilombo. Então, quais são, pessoal? Tem aqui senhores de escravos, indígenas ameaçados, brancos pobres e vendedores. Gente, o senhor de escravo não ia viver num quilombo, né? O senhor de escravo vivia na sua fazenda, né? Na sua casa e tal. Ele não ia viver no quilombo, né, gente? Quem vivia no quilombo era quem estava fugindo justamente desse senhor, né? E essas outras pessoas, como brancos empobrecidos, vendedores, comerciantes, né, indígenas que estavam ameaçados. Certinho, pessoal? Bom, essa foi a nossa correção, agora nós já vamos entrar na nossa aula, tá? Hoje nós vamos ver a sociedade açucareira, né, pessoal? A gente já viu que o Brasil, quando Portugal chegou aqui, começou a colonizar a terra, né, o território brasileiro, e começou a colocar em prática a produção do açúcar, né? Então, vamos relembrar um pouquinho. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e pouco depois começaram o processo de colonização. A principal força de trabalho no Brasil por mais de 300 anos foram os escravos que vinham da África e seus descendentes que aqui nasciam, né?
sofreram toda sorte de abusos, humilhações e eram considerados menos que humanos, eram mercadorias. Os portugueses iniciaram a atividade econômica do Brasil com a cana-de-açúcar, que por muitos anos foi a principal. Então, vamos ver um pouquinho, pessoal, por que os portugueses escolheram justamente a cana-de-açúcar, né? Então, alguns motivos, tá? Eles já tinham conhecimento de como agir com a cana-de-açúcar, né? Como plantar, como colher, como fazer essa agricultura da cana-de-açúcar. Por quê? Também haviam colonizado a Ilha da Madeira, né? E lá na Ilha da Madeira, que tinha um clima propício, né? Para plantar cana, eles já tinham, desde o século XV, essa expertise, né? Essa possibilidade aí de saber melhor como que plantava cana-de-açúcar e como lidar com todo o refino, né? E etc. O clima era quente, o clima do Brasil. O clima quente é bom para cana. Tem a quantidade adequada de chuvas para essa plantação. E o solo, que a gente chama de massapê, era próprio para o cultivo, pessoal. Foi especialmente na costa do Brasil, tá? Nas áreas litorâneas que foram feitos os grandes engenhos de cana. Então, quem participou desse empreendimento? Portugal fez um acordo com a Holanda, pessoal. A Holanda que também vivia querendo invadir o Brasil, mas havia um acordo comercial entre ambos, tá? Os portugueses produziam o açúcar no Brasil com seus colonos e os holandeses lidavam com todo o resto. Transportavam, refinavam e vendia para a Europa. Os holandeses nessa lucraram muito mais, tá? E porque fazer todo esse processo e encaminhar o açúcar para a Europa e vender e etc. dava mais lucro do que produzir. No entanto, Portugal também lucrou bastante, e lembrando que Portugal também lucrava muito também, até na mesma medida do açúcar, eles lucravam também com o tráfico de escravos, tá? Bom, então, pessoal, a gente chama de engenho as terras onde se produzia cana-de-açúcar, tá? Então, um engenho seria uma fazenda de cana-de-açúcar, por assim dizer, tá? Os donos eram chamados de senhores de engenho e tinham um imenso poder e exerciam influência até mesmo nas cidades e vilas próximas. Olha só, na imagem, tem a imagem no slide para vocês verem maior também, tá? Mas no vídeo acho que dá para ler. Você tem aí várias estruturas que faziam parte do engenho, né? E a gente destaca algumas, tá? A Casa Grande, que é onde morava o senhor de engenho e a família dele, e lá dentro também era realizada a administração desse engenho. A senzala, que é onde habitavam os escravos, era um local muito rústico, muito deprimente, assim, de condições de higiene péssimas, né? A senzala era onde todos os escravos iriam dormir. E você tem a casa de engenho, que é formada pelos itens 4 aí, ó, a roda d'água, moenda, purgar, caldeira e fornalha, né? Então, lá no canavial havia a colheita, eles levavam até o engenho, né, a casa de engenho, e lá fazia todo o processo para essa cana virar açúcar, né, gente? Mas saía daqui açúcar mascavo e aí havia o refino pelos holandeses, né? Vocês sabem que o açúcar puro da cana é outro, né? É o mascavo, ele não é branquinho, igual a gente está acostumado a ver o açúcar branco, né? O açúcar mascavo, ele é amarronzado, né? Meio avermelhado e tal. Então, marrom, desculpa, não é nada vermelho, não. Ele é marrom, né? Amarronzado. Então, vocês podem perceber essa diferença. Tem no mercado aí, acho que vocês já viram, né? E também, além de cana e açúcar, produziam aguardente, né, gente? Pinga, tá? Começaram a produzir pinga também. O trabalho no engenho, pessoal. Quem trabalhava no engenho? Tanto escravos quanto homens livres. Se você olhar aí atrás, lá atrás moravam os trabalhadores livres. Eles também tinham suas casas dentro do engenho, tá? Esses homens livres, eles obviamente não trabalhavam no mesmo serviço que os escravos, né? Eles basicamente supervisionavam o trabalho, eles eram os feitores, né? Eles aplicavam castigos também, eles supervisionavam a produção do açúcar e tudo que os escravos faziam, eles ficavam de olho, né? Pra ver se não ia ter nenhuma rebelião, se estava fazendo tudo certo, tá bom?
Já os escravos, eles ficavam com a parte mais pesada, gente. Tudo que precisasse, o escravo fazia. O trabalho do escravo era de 12 a 14 horas diárias, gente. Hoje a jornada de trabalho máxima permitida é 8 horas diárias. Sem contar hora extra, tá? Mas hora extra também, pra fazer uma só por dia e tal, é meio loucura. 8 horas por dia de trabalho, gente, é muita coisa, tá? É bastante mesmo, acredita em mim. 8 horas é um terço do dia. O dia tem 24 horas, né? Os escravos chegavam a trabalhar metade de um dia ou até mais da metade, de 12 a 14 horas. É muito tempo trabalhando, pessoal, tá? Eles acordavam com o toque de um sino, eles se lavavam rapidamente e rezavam, né? Porque eles foram totalmente expropriados da sua cultura e religiões africanas e tinham que se tornar cristãos aqui, católicos, né? E eles recebiam as ordens do dia e eles iriam trabalhar, tá? Sempre havia muito trabalho para esses escravos fazerem, como limpar o terreno, as terras, né, da fazenda, coletar lenha, pescar, plantar, colher, transportar, cuidar dos canaviais e de tudo que havia na propriedade. Até mesmo cuidavam das estradas, abriam estradas também para passar os carros de boi, as carroças, etc. E também as pessoas. Faziam até mesmo construções e cuidavam de animais que haviam na fazenda também. Então, gente, percebam, a fazenda não funcionaria sem o escravo, né? Então, cada escravo era forçado a cultivar uma determinada área, tá? Então, cada escravo, ó, você vai ficar com esse pedaço aqui do canavial, né? Então, quando era época de colheita, cada um deles deveria colher uma determinada quantidade. E aí eles amarravam em feixes. Aí atrás, no fundo aí da tela, vocês veem um engenho também, né? Os escravos estão levando cana de açúcar, então está sendo transportada até a casa de engenho, né? Trabalhavam escravos tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças em todas as tarefas. Então a criança não tinha o direito à própria infância, né? A criança tinha que trabalhar, a mulher também, mesmo grávida, tinha que trabalhar no serviço muito pesado, que é de corte de cana, né? Que é um serviço pesado, pessoal. Bom, aí no começo do século XVIII, um jesuíta chamado Antonil, ele vai resumir o que é a realidade, pessoal. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho. Então o que isso significa, pessoal? Sem os escravos, o senhor de engenho é um inútil, não serve para nada, ele só é dono, ele não está trabalhando, né, pessoal? Então, quando a gente fala que o Brasil foi construído com muito suor e sangue e lágrimas desses escravos, é a realidade, pessoal. Eles que traziam, eles que produziam a riqueza, não era o senhor de engenho. O senhor de engenho só era dono. Então, eles agiam como as mãos e os pés desse senhor de engenho, porque sem eles é como se o senhor de engenho não conseguisse nem andar e nem fazer nada com a mão, porque não teria engenho nenhum sem o trabalho escravo, né? Bom, antes disso, vamos ver os nossos exercícios, pessoal. Tá, esses são os exercícios da aula de hoje, tá? Deixa eu abrir em outro aqui que é melhor. Bom, então você tem aí, vai pôr seu e-mail, seu nome, a série, né? Tudo aquilo que você já sabe. Então, 1. Qual nação empreendeu juntamente com Portugal no negócio do açúcar no Brasil? Então, quais dessas nações aqui, ou nenhuma, como a última aqui, né? Qual dessas empreendeu junto com Portugal no açúcar, tá? Quem foi o parceiro comercial de Portugal? 2. Cite 2 motivos pelos quais os portugueses optaram por investir na agricultura de cana-de-açúcar no Brasil. A gente viu isso bastante lá no nosso terceiro slide, né? O primeiro slide em si, né? Que são os motivos para a cana-de-açúcar no Brasil. 3. Qual o nome do dono do engenho de açúcar? Essa é fácil, hein, pessoal? Vai escolher aí qual que é o nome do dono do engenho. 4. Observe a imagem abaixo, que a gente já viu no slide, né? Que representa o engenho. Então, você tem todos aqui, né? Agora, responda. Quais os nomes, não os números, hein? Das estruturas da imagem que faziam parte da casa de engenho. Então, aí, tem lá falando no slide e vocês vão escrever
quais são. E eu falei o nome de todos no meu vídeo, né? Enquanto eu falava essa parte. 5. O que o jesuíta Antonil quis dizer quando escreveu que os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho? Essa eu falei para vocês, a gente conversou aqui agora, eu falei bastante sobre isso. Então você vai aí escrever o que ele quis dizer com isso, né? O que ele quer dizer com essa frase. É aquela frase que está lá no penúltimo slide, né? Bom, então o que a gente aprendeu? Os motivos para a produção de açúcar no Brasil, a organização do engenho e o trabalho de escravos e homens livres nos engenhos. Os exercícios estão na descrição do vídeo. E agora um recado. Pessoal, semana que vem nós vamos fazer um outro teste, tá? Para encerrar o bimestre. Nesse outro teste vão ter perguntas desde a aula 14. Então, se você quiser dar uma estudada, mas vai poder consultar, tá bom? Vai ser bem facinho, bem tranquilo, porque você é um aluno bom, você sabe bastante, eu sei disso, sabe mais que eu. E aí você vai responder tudo certinho, tudo tranquilo, certo? Então era isso, pessoal. Eu agradeço pela presença de todos, por terem assistido até aqui. E qualquer dúvida, já sabem, né? Me chamem no WhatsApp aí. Um abraço para vocês e até mais.